Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o projeto Cultura em Foco. A gente sempre pede que você visite o canal, dá um like aí se gostou deste e de outros vídeos e que se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho. Hoje eu falo um pouquinho para vocês sobre duas coisas porque estão relacionadas. TEA, transtorno do espectro autista, e a presença desse transtorno dentro de uma minissérie, Uma Advogada Extraordinária. Bem, é evidente, não é, que falar de TEA ou do que é o transtorno do espectro autista nos leva, com certeza, não é, a considerar que temos um processo de neurodesenvolvimento que apresenta, que mostra dificuldades dessa pessoa, desse ser que apresenta a TEA, na comunicação social, né? E há, de uma certa maneira, um interesse um tanto limitado e diríamos até estereotipado. Quer dizer, significa que TEA é uma alteração que ocorre dentro do cérebro, em que as conexões entre os neurônios se dão de uma forma diferente. A pessoa, nesse sentido, tem uma certa dificuldade em interagir com as outras, interagir de uma maneira que as outras, ou que nós consideramos proveitosa. Importante aqui, não é, lembrar que a gente não diz autista, mas alguém que tem transtorno do espectro autista. Isso é muito importante. Por quê? O que significa espectro? Num sentido bem comum, vindo, não é, do latim spectrum, significa uma visão, um fantasma, uma aparência. Então, a palavra aparência é muito forte aqui, uma aparência de autismo, por quê? Não é? Trata-se de transtorno de espectro justamente porque há aparências diversas, assim como níveis variados do transtorno. Nesse sentido, cada um, não é, que tem TEA é único. Aliás, não é, diríamos como qualquer um de nós. Não é? As pessoas, elas que têm o transtorno, têm várias facetas, não é? Eu já comentei por aqui do livro Arthur, um autista no século XIX, uma produção bastante interessante, romanceada, não é, sobre uma criança que estaria vivendo no século XIX, exatamente no momento em que ainda ninguém sabia muito bem como explicar o transtorno do espectro autista. Hoje volto por conta da minissérie. Bom, como eu disse, as questões de quem tem TEA, elas se focam na comunicação. A dificuldade do contato visual, olhar nos olhos para esta pessoa é difícil. Há gestos e expressões faciais distintos. Muitas vezes, eu estou dizendo muitas vezes para repetir, cada aspecto é um e é único, não é? Não se pode dizer que sempre isso acontece. Mas torna-se difícil fazer amizades, brincar, entender emoções, o que chamamos de metáforas, não é? Quem apresenta o transtorno quase sempre entende tudo literalmente, né?
Então, nem sempre uma piada é compreendida, um sentido figurado é compreendido. Assim, os sentimentos relacionados ao outro também são difíceis. Bem, nem sempre essas pessoas se interessam por coisas que as outras crianças, no caso das crianças, ou outras pessoas, propõem. Brinquedos, brincadeiras que não sejam do seu interesse. Então, elas gostam de brincar com peças de montar e todo mundo pode planejar fazer um prédio, mas a criança com o transtorno vai preferir empilhar, enfileirar, enfim, não tem este objetivo, não é? Muitas vezes a aproximação costuma ser robotizada, não muito natural. É, Às vezes é tido um aspecto de fracasso ou dificuldades nas conversas interpessoais. Há um pouco interesse no que a outra pessoa está fazendo ou sentindo. Por exemplo, quando alguém relata que está aborrecido com o trabalho. Numa situação assim, a pessoa pergunta sobre o tipo de serviço que essa pessoa faz, e não sobre o sentimento que isto traz. Assim, iniciar ou responder a interações são complicados. Geralmente não iniciam conversas ou brincadeiras quando chamados a interagir, e muitas vezes não interagem, não respondem. Então, entender a linguagem não verbal também torna-se complicado. Um olhar que diz alguma coisa pode não dizer nada a quem tem TEA. Assim, expressões, gestos, sinais, cabeça, mãos, qualquer coisa que não seja literal, fica difícil. Também é muito difícil trabalhar com situações, dividir mudanças e participações imaginárias. Bem, justamente tudo isso que eu estou dizendo, vocês poderão verificar nessa minissérie Uma Advogada Extraordinária. É extraordinária mesmo. Vejam que o título em inglês já é por si preconceituoso, não é? Aparece lawyer, advogada, o nome dela e weird, ou seja, uma advogada esquisita, pejorativo, porque ela não é esquisita, ela tem transtorno do espectro autista. Bem, há o título original em coreano, eu nem vou me atrever a dizer, mas fica aí para vocês pesquisarem. Veja que o nome da personagem aparece no título, assim como na tradução em inglês. Para nós ficou Uma Advogada Extraordinária, independente de sabermos o porquê ela é extraordinária. Esta é uma série sul-coreana, já comentamos aqui sobre Round Six, por exemplo, uma série também sul-coreana que fez extremamente grande sucesso, né? E esta é bastante interessante, tanto para quem se interessa pela área jurídica, como para quem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, que possam se interessar sobre as questões do espectro, né? A série de 2021 estreou na Netflix, está disponível neste momento, começo de 2023, na Netflix. Produzido pela emissora ENA, e o diretor é Yoo In-shi, um sul-coreano. A personagem Park, o Park Eun-bin, é a Hu Yong Hu, a advogada, a personagem. Bem, quem é essa protagonista? É uma advogada jovem de 27 anos que tem TEA. Ela é criada pelo pai solteiro, e apenas uma amiga realmente permanece com ela
da escola e pela vida afora. E essa amiga acabou sendo uma protetora da personagem diante de colegas preconceituosos que praticavam bullying, não é? Na vida adulta, ela se torna uma profissional, uma advogada excelente. Ela tem aquela facilidade, não é, que a gente observa em quem tem TEA. Para algumas coisas, eles têm uma excelente habilidade. No caso, como advogada, ela sabe os códigos perfeitamente com todos os artigos, os parágrafos, é algo realmente impressionante, não é? E já na escola, ela apresentava um QI altíssimo, de 164, e ela acaba se formando como a melhor estudante na famosa, prestigiada Universidade Nacional de Seul. E, bem, obviamente, ela tem, além dessa inteligência, uma memória fotográfica e ela consegue, por isso, não sem ter passado por vários preconceitos até chegar a esse emprego, não é? Mas ela consegue emprego num grande escritório de advocacia e se envolve em casos incomuns e complexos e consegue resolver, mesmo muitas vezes tentada a desistir de advogar por conta do preconceito. Evidente que sempre, como já disse, fica difícil para ela, do ponto de vista emocional, lidar com as interações sociais. Dificuldade para entrar no prédio que tem uma porta giratória, para entrar de uma sala a outra, mas quando ela está com o caso em mãos, ela realmente é brilhante e resolve os seus casos, né? Muita gente a enxerga como esquisita ou solitária por preconceito, mas por desconhecimento também. No escritório, aliás, ela tem um rapaz que a entende perfeitamente, mas não só, não é o chefe do departamento, digamos assim, como a responsável pelo departamento jurídico, é, confiam muito nela, não é? Conseguem entender que o espectro do autismo não é uma dificuldade para o trabalho. Então, nesse sentido, o trabalho funciona, não é, como algo inclusivo para a vida dela, mas para a vida de todos nós. Evidente, a série tem foco no crescimento dela como advogada, embora a gente acompanhe a vida dela desde criança, as dificuldades familiares, até chegar a esta brilhante carreira. E há um detalhe, quando assistirem, entenderão, não é? Afinal, por que as baleias aparecem? Bom, sabemos que pessoas com TEA costumam ser especialistas em temas muito específicos, muito especiais. E a protagonista, quando está diante de um dilema, de uma situação difícil, ela imagina, visualiza o salto, como vocês veem na foto, de uma baleia jubarte. E não só isso, não é? Ela sabe tudo sobre as baleias. E quase sempre, ainda que não entendendo como metáfora, vários dos casos, várias das situações, várias pessoas são explicadas pelo comportamento das jubartes. E essas passagens, não é, funcionam como um gatilho para que novas ideias surjam na cabeça da advogada. São cenas icônicas, belíssimas, que refletem também a sensibilidade da grandeza de alguém, tão grande quanto uma baleia jubarte, mas ao mesmo tempo frágil, um mamífero frágil e delicado, não é? Como um ser humano que precisa lidar com o preconceito. Aqui há duas imagens de momentos, né? Uma no tribunal, uma outra quando ela está trabalhando com fones de ouvidos para que os sons assustadores e externos não
a perturbem, né? Aí ela imagina a Jubarte num salto magnífico e que leva a ideias maravilhosas. Recomendo advogados, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, não é? Recomendo fortemente esta série por todos os motivos aqui explicados. E mais ainda para que pensemos sobre a inclusão. Hoje o caso é sobre TEA, mas há várias outras, não é, questões que precisam de uma inclusão social. Visitem o site do Instituto Legos, o meu site, no link aqui apresentado, e não se esqueçam, né? Deixem aí comentários, inscrevam-se no canal e deem likes para a gente saber se estamos no caminho certo. Até breve!